Muita paz, muita paz. Desejo a todos muita felicidade e que Deus abençoe aqueles que são da fé. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é uma revelação. Quando se fala de revelação, de profecia e de visão, está se referindo à palavra de Deus. A própria Bíblia diz lá em Provérbios que se não houver profecia, o povo se corrompe. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não tiver a pregação da palavra de Deus, o povo se corrompe. Por quê? Porque o que impede do povo se corromper não é simplesmente uma oração ou uma palestra, e sim a profecia, que é a pregação da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que me escutam agora, que quando a profecia, que é a palavra de Deus, ela é anunciada, as pessoas passam a ter uma visão diferente. Porque a palavra de Deus, ela traz uma visão diferente. Tem pessoas que elas aceitam todo tipo de doença, enfermidade, miséria, o mal, né? E tem muitas pessoas que aceitam porque acham que aquilo ali é uma aprovação de Deus e aquilo é a vontade de Deus. Tem até alguns que dizem assim, quando você pergunta assim, fulano, cicrano, beltrano, como é que você está? Ah, estou como Deus quer. A pessoa está doente, enfermo ou enferma, na miséria, endividada, desempregada, sem uma geração de renda, vivendo uma catástrofe e está dizendo que está como Deus quer. Ou seja, você está dizendo que Deus é pior do que Satanás, gente. Porque o único que quer que você viva assim é Satanás, né? Então o que acontece? Não pense você que você vai conquistar o coração de Deus com as palavras: ah, eu estou doente, estou enfermo, enferma, ah, tá tudo errado para mim, até quando? Ô vida, o céu, ô vida, né? Ah, estou vivendo como Deus quer. E a vida uma maldição total. A pessoa, ela quer conquistar Deus com palavras de fracasso e de derrota. Ah, sabe, hoje eu não tenho nem o que comer. Aí tem pessoas que vão o tempo todo esperando o auxílio emergencial, esperando pela ajuda do filho, da filha, do pai, da mãe, dos vizinhos, dos parentes, e não age. Então escute bem, você não vai conquistar Deus com essas palavras medíocres, essas palavras de fome, de doença, de miséria. Você sabia que a nossa mente, ela é uma fábrica? Ela constrói e destrói. Ela faz viver e faz morrer. A nossa vida, ela tem que ser de acordo com o que nós falamos, irmãos, e da maneira que nós agimos. Ah, sabe o que é? É que o meu celular é daquele aparelho antigo. Um dia Deus vai me dar um, se Deus quiser. Ou seja, ela quer que Deus tenha pena e dó da situação dela. Deus não tem dó e nem pena de ninguém, irmãos. Como o senhor prova isso, missionário? Olha para a situação do Brasil, olha para a situação da África, olha para a situação de algumas pessoas no Oriente Médio, né? Na Ásia. Então você vai ver que Deus, ele não tem pena e nem dó. Deus, ele tem compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Então as pessoas, elas querem que Deus abençoe ela
através do sofrimento dela. Não vai, irmãos. Não vai. Você não vai conquistar o coração de Deus pelo teu sofrimento. Você vai conquistar o coração de Deus pela tua obediência, pela tua retidão e pela maneira que você profetiza na sua vida. Vai acontecer. Eu estou curada desse câncer. Eu estou curada dessa leucemia, eu estou curado desse problema, desses sintomas de AVC, dessa hipertensão, dessa ansiedade, dessa depressão. Você começa a profetizar. Eu estava assistindo uma palestra esses dias, e o palestrante estava dizendo que a tua mente, ou a nossa mente, ela se enche das palavras que nós falamos. Ela se enche das palavras que nós falamos. Essa é a verdade. Se você é aquela pessoa que diz, sabe, o meu auxílio não entrou ainda. Até quando, minha irmã? Meu irmão, você vai depender de auxílio do governo. A Bíblia fala lá em Provérbios que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Nós temos que beber água da nossa própria cisterna. O que quer dizer isso? Nós temos que depender da nossa fé. Nós não temos que viver dependendo da oração do bispo A, bispo B, bispo C, lá do YouTube o tempo todo. Até porque tem muitos que não querem que você aprenda que você tem que beber água da sua própria cisterna. E não viver buscando água na cisterna dos outros o tempo inteiro. A verdade é essa, meus irmãos. Por isso que eu digo para você, a palavra de Deus é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. Muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, no final dessa mensagem, a visão dela não vai ser mais a mesma. Uma certa vez eu estava atendendo uma irmã, uma senhora crente, evangélica, religiosa, eu não chamo nem de cristão essas pessoas. Ela disse assim, olha, eu não quero a riqueza desse mundo, porque a riqueza desse mundo é do diabo. Irmão, quem te falou isso? Nenhuma riqueza é do diabo. Mas porque tem muitos homens aí que são ímpios e são ricos. Eles podem ter dinheiro, mas ele não prospera. Eles têm dinheiro, mas vivem doentes, depressivos, ansiosos. E outra coisa, muitas vezes essas pessoas têm dinheiro porque agiu mais honestamente do que muitas pessoas que se dizem ser cristão. A verdade é essa. A Bíblia diz que o diabo é um enganador, é o pai da mentira. Quando Deus fez o jardim do Éden, lá o paraíso, Deus colocou Adão e Eva e colocou todo o bem-estar lá dentro. Quando o homem pecou, ele jogou fora, ele jogou nas mãos do diabo. Mas quando Jesus veio, que morreu, ressuscitou na cruz, ou melhor, morreu na cruz e ressuscitou lá entre os mortos, ele resgatou tudo que o homem jogou fora através do pecado no jardim do Éden. Agora o problema é porque tem pessoas que não é evangélico ou cristão ou crentes, que às vezes eles agem com mais coragem, com mais honestidade, com mais retidão do que muitas pessoas se dizem ser crente. Tem pessoas que se dizem ser evangélico, que interpretam aquela palavra errada. Enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Não tem uns que falam assim? A Bíblia diz isso, né? Mas não é você dormir, irmãos, e não agir uma vida nova para você. Você tem que buscar uma nova vida. Moisés, quando chegou de frente do Mar Vermelho, ele foi orar. Deus disse, não, Moisés, porque tu oras a mim? Manda o povo marchar. Abre o mar. Olha o que diz aqui em Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, da maneira que você pensa, da maneira que você determina, acontece.
O problema é que você determina de boca, mas não determina em ação, em atitude. Então Deus jurou por Ele mesmo que assim como pensei, assim acontece. E como determinei, ou seja, pensar é na mente, e determinar é agindo. Aqui tem o pensar, tem o agir na mente e o agir em prática, fisicamente. Assim como pensei, assim como você pensa, como você fala, viu? Assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, assim como você faz, da maneira que você pensa, da maneira que você faz, vai acontecer na sua vida. Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, aquele que tem dúvida é condenado. É condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você age de maneira sem fé, aquela fé viva, é pecado, irmão. Então, para de pensar, não, Deus vai ter dó de mim, Deus vai ter dó. Eu estou doente, estou desenganado, estou na miséria, luz atrasada, água atrasada, aluguel atrasado, sem gás, Deus vai ter dó de mim. Não, a Bíblia diz que Deus não tem, a Bíblia diz que Deus não age assim. A Bíblia diz que Deus age pela misericórdia e pela compaixão. A verdade é essa, irmãos. Sabe o que é? É porque eu estou vivendo, sabe? Eu estou doente, na miséria, eu estou vivendo isso, está tudo errado para mim, mas estou vivendo como Deus quer. Você está dizendo que Deus é pior do que Satanás. Se você está doente, enferma, na miséria, endividado, tudo faltando para você, tudo mesmo. Momento difícil todo mundo passa, irmãos. Mas quando você vive uma vida medíocre, num fracasso, você diz assim: estou vivendo como Deus quer. Você está dizendo que Deus é pior do que um pai carnal, um pai físico, um pai de sangue. Porque o pai e a mãe de sangue não quer ver o filho ou a filha na pior. Lógico que não. Se o pai pode ajudar o filho ou a filha, não vai pensar duas vezes. E porque Deus, Ele vai ver você numa situação dessa e você está dizendo que você está vivendo como Deus quer. Nada disso, irmãos. Você está vivendo como você está agindo. Você está vivendo como você está determinando a sua vida. Essa é a verdade. Então preste atenção, comece a trabalhar na sua mente. A mente constrói coisas boas. Faz existir coisas boas na sua vida. Mas a mente também faz destruir coisas na sua vida. Ou seja, a mente traz miséria para você. Traz doença, enfermidade. Por quê? Da maneira que você age. Eu estou doente. Meu celularzinho já saiu de moda. Até quando Deus quiser, vai ser esse. Então, meu irmão, você está blasfemando contra Deus. Porque você tem que agir. O que a palavra de Deus diz? Assim como pensei, assim sucederá. Pensa onde? Na mente. Assim como pensei, assim sucederá. É ou não é? E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, como é que a gente determina? Agindo. Esse é o seu problema. Né? Esse é o seu problema. Então a irmã disse: não, eu não quero riqueza desse mundo não. A riqueza é de Deus, irmão. Agora temos que saber adquirir, conquistar. Temos que conquistar. Por isso que eu digo que isso é uma revelação, visão e profecia. Você, eu tenho certeza que quando terminar essa mensagem, a sua visão espiritual não está mais a mesma. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sino para todas as mensagens proféticas publicadas, venha ter acesso automaticamente até você. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.